Estou ao vivo. Já estou ao vivo. As carinhas. Isso. Tem que esperar. Isso, espera. E aí, pessoal? Tudo bem? Já estamos ao vivo aqui, esperando a nossa convidada do dia, a doutora Daniela. Sejam bem-vindos. Muitos amigos. Vamos ver se a gente tem uma noite produtiva hoje, como tem sido as últimas. Foi isso, né? Como Ana Branca, Daniela Branca. Não está ainda. Estamos esperando ainda a doutora Daniela, tá? Já vamos entrar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. O que é um ali? Acho que será que ela? Apareceu umzinho. Daniela Garibe, a primeira. Isso. A doutora Dani já chegou. Olá, boa noite. Coisa boa! Que coisa! Tudo bem? Tudo bem, professor? Como está? Estou muito honrada com esse encontro virtual. Maravilha, maravilha. Uma das coisas boas dessa pandemia foi essas oportunidades, né? Quando é que a gente ia sentar e conversar uma hora, né? Tá, sobre ortodontia, né? Essa paixão nossa, sem interrupção e com muita gente assistindo e dando palpite. Acho que uma coisa muito legal. Muito legal. A gente não marcaria mesmo, né? Uma hora de conversa Isso. sobre a nossa profissão. Muito, muito bacana essa oportunidade. Nossa! É. E passou muito rápido, né? Porque a gente conversou final do mês passado e as lives se sucederam e a gente já está no final do mês e parece que o mundo está engrenando de novo, né? Então a gente tá ficando mais ocupado também, né? Tá voltando ao ritmo antigo, né? Tá. Isso mesmo, a gente está aqui aquecendo motores, mas aquecer motor também faz o tempo correr mais rápido, não é verdade? Nós estamos Verdade. nos preparando para enfrentar um novo mundo, aquecendo motores e esse aquecimento consome tempo, né? Ele consome tempo também. Com certeza. Bom, pessoal, a gente tem a chance hoje de receber a doutora Daniela Garibe e Dani para nós, né, tá? Ela sabe, todos nós aqui de Bauru, principalmente o núcleo lá do Centrinho da FOB, né, tá? Temos um imenso respeito por ela e somos muito felizes por termos ela no nosso ambiente, né, tá? Conforme eu disse na apresentação que eu fiz, esse vídeo que circulou convidando vocês a estar aqui conosco, a doutora Dani tem um diferencial muito importante. Primeiro que eu acho que ela trabalha mais do que 16 horas por dia, porque a capacidade de produção dela é uma coisa espantosa, né, tá? Mas isso provavelmente se deve à capacidade intelectual e ao grau de disposição e envolvimento que ela tem. E acho que a doutora Daniela tem uma característica que a torna ímpar, que é essa prática clínica balizada pela evidência científica que ela mesma gera, né, tá? Então, ela é uma das grandes pesquisadoras nossas, né, tá? Nacional e internacional, e acho que ela tem contribuído muito para que a gente construa uma ortodontia com base mais científica, né, tá? Então, eu sei que vocês todos conhecem a doutora Daniela Garibe, sabem da origem dela, mas eu combinei com ela, como combinei com todos os meus entrevistados aqui, que eles se apresentassem, né? Acho muito importante que aqueles que estão vendo a Dani pela primeira vez, e essa é outra coisa que a pandemia propiciona, é que o leque de pessoas que têm contato com a gente aumentasse, que a Dani contasse para nós rapidinho um resumo da sua formação, desde a odontologia, para que todos vocês fiquem sabendo. Por favor, Dani. Muito obrigada, professor, pela oportunidade, pelas palavras carinhosas e
são palavras que nos estimulam, né? Muito obrigada. Eu fiz a graduação aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru e depois eu tive me apaixonei, né, pela ortodontia durante a graduação e tive a imensa felicidade de ter a oportunidade de iniciar a pós-graduação dentro dos muros do Centrinho, com o professor Omar Gabriel e o senhor, e nós agradecemos, né, todos os dias, né, por esses bons mestres que tivemos dentro do Centrinho e toda a sua equipe, né, o Centrinho é um lugar que borbulha, né, em todas as áreas, né, em todas as especialidades da odontologia. E depois eu queria muito ser professora, eu já tinha esse sonho desde a graduação, então fui seguir a trilha, né, da pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, que tive a felicidade de fazer na FOB, e então fiz logo em seguida mestrado e doutorado, e também sonhava em ter uma experiência no exterior, porque julgo, e ainda julgo hoje ainda mais, a importância, né, dessa interconexão internacional, porque não é só profissionalmente ela é importante também para a nossa formação pessoal, né? Nós não entendemos como somos educados ou como ensinamos e como aprendemos, mas nós sabemos que é algo bastante complexo. E eu acho que quanto mais interconexões, quanto mais nós nos expomos a escolas distintas, melhor é a nossa formação. Então, aí fui para Boston, em Massachusetts, Estados Unidos, fazer o pós-doc, e lá estudei especificamente sobre as anomalias dentárias, os padrões de anomalias dentárias, e essa é a minha trajetória, né? Nos primeiros anos profissionais, eu lecionei em escolas privadas, a Unip em Bauru, a Unicid em São Paulo, também cursos de pós-graduação privado no Rio de Janeiro, e essa capital, né, São Paulo, capital Rio de Janeiro, para mim foi muito importante na formação, conhecer ortodontistas, né, de diferentes formações também foi muito importante para entender melhor, né, a nossa ortodontia. E depois, desde 2009, então, meu vínculo é na Faculdade de Odontologia de Bauru e no Centrinho, né, com muita alegria. Tenho a Voltou nossa... às origens. Hã? Voltou às origens. Voltou às origens. Sim, sim, uma alegria. E Essa visão. na minha terra natal, né, na nossa terra natal, então isso foi uma grande dádiva. E gosto muito desse trabalho, gosto muito de fazer essa interconexão entre os dois centros e conviver, né, com os alunos que nos motivam sempre. É um trabalho gostoso demais, professor. Amém. Amém. Depois, bom, então depois que o pessoal tem detalhes da sua formação, eu acho assim, só deixa eu fazer um último comentário sobre. Eu não sei se você lembra, mas quando você foi aprovado para esse concurso, né? Eu tive a oportunidade de dizer que eu achava que pela primeira vez a gente de fato ia conseguir fazer essa união de modo concreto, né? Tá? Né? Porque isso exige uma pessoa eclética, uma pessoa que tenha inspiração nas duas fontes, né? Tá? Enfim, parabéns por tudo que você já construiu, Dani. Você é super jovem, tem uma carreira brilhante pela frente. E acho que a ortodontia brasileira e a ortodontia de Bauru vão se beneficiar muito com as suas atividades, tá? Eu tenho o maior orgulho de ter sido seu professor, embora a gente saiba que o professor de fato, né, ele faz o que ele pode, mas o que o aluno se torna é mérito do aluno, né, tá? Né? Bom, Dani. Eu preciso contar para todo mundo que está aqui nos assistindo que eu projetava
slide para o senhor. E eu ficava torcendo para ser escalada para projetar slide para o senhor, porque daí, como era residente de preventiva, nem sempre tinha oportunidade de assistir suas aulas, eram raras essas oportunidades. Então, eu ficava lá lutando para a escala de passar slide para poder assistir a sua aula. E eu lembro que eu ficava ecoando algumas frases, né, que o senhor falava e não entendia de pronto. Daí, de repente, quando eu já estava chegando perto da minha casa, depois de horas, que eu ia entender o que o senhor tinha falado, né? Porque, então, muito bacana, muito bacana. Foram anos, assim, maravilhosos. Pô, eu acho que grande parte desse apreço que a gente tem pela profissão é justamente por isso, né? Pelas experiências que a gente pode viver, né? Eu também tenho um passado muito rico profissional, e isso acho que mantém a gente estimulado, né? Tá? Bom, Dani, vamos aproveitar de você, né? Tá? Eu não lembro quando foi que eu vi você pela primeira vez falando sobre não sei se o termo era exatamente isso, mas sobre os limites da prática interceptiva, né? Tipo, isso foi uma coisa que sempre me preocupou muito, né? Tá? A gente é testemunha de muitos pacientes que perdem sua infância, né? Tá? Gastando muito tempo com tratamentos que necessariamente não levam o paciente a lugar nenhum melhor do que ele iria sem aquele tratamento, né? Tá? Eu sei que ninguém faz isso por mau pensamento, por má ação, né? Tá? Mas eu acho que esse é um dos grandes trunfos que nós temos hoje. Eu acho que no século XXI a gente tem bastante evidências que podem dar suporte às práticas, né, tá? Então, conforme nós combinamos, eu acho que eu queria dar um foco exatamente sobre esse ponto, né, tá? Primeiro, perguntar para você, pela negativa, né? Quais são as más oclusões de dentadura mista, né, tá? Que você acha que não necessitam intervenção, né, tá? E junto com essa pergunta, queria que você discorresse sobre a importância, né, da gente não olhar só a classe, né, tá? Porque tem pacientes classe 2 que precisam e tem pacientes classe 2 que não precisam. Acho que esse é um reforço que a gente toda hora tem que estar dando para que, principalmente os mais jovens, possam compreender a diferença, né? Então, queria que você falasse um pouco para nós sobre isso. Não há dúvida que é muito diferente falar da classe e falar do padrão. E a gente aprendeu com o senhor, né? E também essa foi um processo que não foi assim, não foi num estalo de dedos, né? Porque primeiro nós aprendemos a classe, a sua importância, e de repente o senhor trouxe uma outra maneira de ver e totalmente circunstanciada e embasada nas dificuldades e limitações que são impostas pelo padrão, não pela classe, né? E isso demorou a entendermos. Eu acho que a prática clínica mesmo, a exposição a experiências frustrantes, vai nos ensinando, vai sedimentando esse conhecimento que o padrão, realmente os protocolos, eles têm que ser organizados dentro dos padrões e não dentro das classes. E um exemplo, a classe 2 é um exemplo muito clássico. Eu lembro, o senhor sempre fala, e o professor Omar também sempre mostrava na sua aula um paciente padrão 1, classe 2, e o padrão 2, classe 2, mostrando que a terapia era completamente distinta nos dois casos. Mas olha, falando em interceptora, um exemplo muito clássico é do padrão 3. A maioria das crianças do padrão 3 tem classe 1. Elas têm a discrepância esquelética. A discrepância esquelética está ali, está presente na face. Se a dúvida na face, a gente tem o tirateima, que é a análise da tele, a gente vai ver que o ponto A não está na frente do ponto B, e, no entanto, ela é classe 1. A maioria das crianças do padrão 3 é classe 1, vejam. Então, se nós fôssemos recair na classe, como que essa criança ia ser tratada? Com mola digital, não é? E seria um tratamento totalmente equivocado, como o senhor diz, é tratar
uma infecção grave com analgésico, não é? Então, o padrão 3 aí já é é a hora que você cai na realidade, né? Porque dificilmente para pôr na aula, eu queria pôr na aula um paciente padrão 13, classe 3, porque fica mais fácil o primeiro caso para ter o entendimento. Aí você não acha, é raro, né? Porque a grande maioria é classe 1. Então aí para mim é um exemplo infalível, né, de que o padrão é muito mais importante que a classe. E o senhor perguntou, a gente debateu alguns temas nessa quarentena, e um dos temas era justamente isso, o que não tratar em ortodontia interceptora, porque nós nunca tínhamos. Era um slide, era uma tela de uma aula introdutória de interceptora, as masoclusões que nós não tratamos. E eu percebi que toda vez que nós projetávamos aquela tela, o público ficava inquieto. O público ficava inquieto. A balbúria maior era naquela tela, do que não tratava, por incrível que pareça. É o que mais saía controvérsias na plateia. E aí eu percebi que existia muita inquietação naquela tela, então eu achava que a gente ia desenvolver mais, né, essa conversa. E são as 3 masoclusões sobre a mordida profunda, e nós vemos principalmente mais na odontopediatria do que na ortodontia, mas na ortodontia também, essa tentativas inglórias de manejar a sobremordida profunda ao longo de todo o tempo, sem estabilidade em longo prazo, trazendo burden of care para os pacientes, sem benefícios que permaneçam, que são arrastados até a dentadura permanente. Então, a sobremordida profunda, nós não vamos nos preocupar, nós vamos nos preocupar com ela mais tardiamente mesmo, na dentadura permanente, ou um pouquinho antecipado, mas no final da dentadura mista, como é o caso do padrão face curta, que, né, o senhor sempre nos ensina. O face curta, a sobremordida dele é muito bem tratada no final, né, da dentadura mista, no segundo período transitório, porque a troca dos dentes posteriores estão convidando os dentes posteriores a extruir. Essa é uma das metas terapêuticas, né, nesse paciente, assim como no padrão 2 deficiente mandibular com sobremordida profunda. Então, a sobremordida profunda, ela fica tardia, não é para focar nela ou preocupar com ela, ela não deve ser motivo de estresse na dentadura decídua ou na dentadura mista, precoce, intermediária. E eu lembro que o professor Omar, quando ia dar aula de oclusão normal na dentadura decídua, ele falava que a criança tinha que ter um trespasse horizontal e vertical positivos. Mas ele não especificava quanto era esse, de maneira nenhuma. Ele não punha um número aí e nós entendíamos que a criança não podia ter mordida aberta, né? Falar que tem um trespasse vertical positivo é que ela não podia ter mordida aberta, não importa quanto é esse trespasse. Não fica procurando problema onde ele não existe, né? Eu acho que isso é a primeira coisa da ortointerceptora, não ficar procurando problema onde não existe. Às vezes um profissional vem com uma panorâmica e fala, olha, não tem espaço para os incisivos, e o incisivo lateral só está na posição fisiológica dele, um pouquinho mais atrás do central, com sobreposição de imagem. Então, quer dizer, se vê muito problema onde ele inexiste, né? Então, a sobremordida profunda seria uma, que não existe eficiência em tratar cedo. A outra, o padrão face longa, né, professor? Eu não esqueço um paciente que era filho de um colega, foi no meu consultório nos meus primeiros anos, face longa, espunha muito incisivo, muita gengiva no sorriso. E eu lembro que ele não foi à consulta, foi a esposa. Depois ele me ligou, ele falou, Dani, não tem jeito de você melhorar essa exposição gengival da minha filha? E eu lembro que a primeira coisa que veio na nossa cabeça era aparelho de Turo, né? Que hoje a gente sabe que não pode. Ele não pode, padrão face longa, né?
Mas aí a gente vai sentindo mal. Fazer o quê? E depois que você tenta fazer, você vai continuar se sentindo mal, né? Porque ah, o crescimento vertical, ele obedece, né, à genética. O senhor do crescimento vertical é a genética, incontestavelmente, e o ambiente, ele realmente não influencia o crescimento no sentido vertical da face. Então, é melhor jogar a toalha logo, a tratar a maloclusão da criança, né? E aceitar a face longa. E se a face longa for, né, for importante, ela tem o seu tratamento adequado no futuro, principalmente com a cirurgia ortognática. E hoje o Bushang, né, preencheu uma janela também, um gap, que é o manejo vertical com os mini implantes, com ancoragem esquelética, que também é uma opção para os casos, né, mais suaves e moderados. E o último é a laterognatia. A laterognatia é um assunto que parece óbvio que ela não tem tratamento interceptor, mas não é óbvio, porque muitos profissionais confundem a laterognatia com uma mordida cruzada unilateral funcional, por incrível que pareça, né? Então, uma vez no Centrinho, professor, recentemente veio a TV Globo fazer uma entrevista, porque havia que eles tinham sido tomado conhecimento de uma pesquisa que a mordida cruzada tinha que ser tratada cedo, porque senão a face ia entortando com o tempo. E essas coisas nos chocam, né? Então, quer dizer, isso é uma clara confusão entre o desvio funcional da mandíbula, que é uma assimetria posicional e ela não piora com o tempo, né? E uma verdadeira laterognatia, que é uma assimetria estrutural, e essa sim piora com o tempo, né? E a mordida cruzada unilateral pode ser consequência dela, né? Então aí faz a confusão, né? Então, laterognatia, assimetria estrutural, ela não tem tratamento precoce. A gente vai ter que esperar a criança parar de crescer e aí vem o manejo cirúrgico também, né? Então, essas são as 3 masoclusões. E eu achei interessante, uma vez a gente, em um desses eventos online, nós falamos sobre essas 3 masoclusões, e depois, mais tarde, a Flávia Artesi me mandou uma mensagem: ai, Dani, fiquei pensando nessa aula, nas masoclusões que nós não tratamos cedo, e ela falou, posso te dar uma sugestão? Coloca também a biprotrusão. E é verdade, a biprotrusão nós não tratamos, né, na dentadura mista, mas pelo menos o profissional não tenta tratar a biprotrusão. Por quê? Porque ele já sabe, ele já está condicionado, ele já sabe que biprotrusão se trata com extração de 4, pelo menos se tratava com extração de 4. Hoje a gente tem as âncoras posteriores, né? Então como que ele vai fazer extração de 4 premolares na dentadura mista? Então tá fora de jogo. Né? Não tem equívocos nesse caso, né? No caso da biprotrusão, mas no caso da face longa. Não tem tentação. Não tem tentação. Mas a face longa, a laterognatia sobre a mordida profunda, então que não tem nenhum impacto facial, tem talvez a maior das inquietações, né? Incrível. Deixa eu só fazer uma parte e uma pergunta ao mesmo tempo. Eu acho que as pessoas às vezes confundem, né? Porque ninguém é obrigado a ter um problema só, tá? Então, por exemplo, eu já tratei pacientes face longa, tipo, a mãe me procurou com 5 anos de idade, né? Porque estava... Mas ela não estava assustada com a face longa, ela estava assustada com a protusão dentária superior derivada do hábito de sucção de polegar ou chupeta e depois da língua, né? Tá? E com uma atresia gigantesca na região anterior, uma face que era propensa a bullying, e esse pormenor poderia ser tratado, né? E o sábio, né? Eu tenho esse caso em aula, apresentei ele no congresso do ano passado, é que a intervenção demorou aproximadamente 1 ano e nós restabelecemos a forma do arco dentário superior.
e daí abandonamos, quer dizer, saímos do caso, fizemos o que eu chamo de monitoramento de crescimento e irrupção, dando assistência à irrupção e também protegendo a criança dessas tentações, né? Porque você sabe, a criança, a comadre vê a mãe de uma criança que não fecha a boca, né? Está com uma condição financeira boa e pergunta, poxa, mas você não vai tratar essa criança, né? Então, toda aquela explicação científica que foi dada pode cair por terra, porque se conta uma história falaciosa e a mãe tende a acreditar, porque o simples é preferível, né? Tá, né? Eu acho que é importante ter um embasamento e também um esclarecimento aos pais, tipo, olha, não como você faz na aula, né? Tipo, sobre mordida não se trata por causa disso. Para o paciente, você provavelmente vai ter que se alongar nessa descrição. E a outra coisa que eu acho importante, né? Porque hoje a cárie está basicamente controlada nos pacientes que podem comprar odontologia, é o ortodontista se dispor a fazer esse acompanhamento, né? Tá? Levantando evidências ao longo do tempo que as coisas estão andando conforme ele tinha anunciado, né? Como você falou, olha, eu não posso fazer nada pelo sorriso gengival da tua filha, esse sorriso gengival provavelmente vai piorar, e ela provavelmente vai caminhar para a cirurgia ortognática, e os pais vão vendo, né, isso acontecer, né, tá? É frequente que eles se cansem de um tratamento e procurem a sua opinião, segunda opinião, terceira opinião, justamente para ver se vale a pena continuar nessa luta em glória, como você falou, né, tá? Porque é ruim para os dois lados, porque nos causa um certo desconforto, e eu fico com muita pena da criança, porque eu fico imaginando, né, a pressão, geralmente são aparelhos móveis, né, a pressão dos pais sobre eles por um fato que não vai gerar nada, né, tá? Mas eu acho interessante. E a biprotusão foi bem lembrada também, né? Porque a biprotusão, no máximo, que você vai fazer é uma extração seriada quando os primeiros premolares irrompirem, né? Que é o que já segundo período, né? Tá, né? Acho que foi muito legal. Dani, agora, a outra pergunta é assim, ó. O que se trata, né, tá? E como, né? Porque outro dia também eu estou me baseando aqui nas coisas que você falou recentemente, e outro dia, não sei se foi no curso de MARP ou em alguma dessas aulas, você disse que ainda continuava preferindo, essa também é a minha perspectiva, sempre que possível, que aplicável, o protocolo convencional de expansão e tração para tratar a classe 3 CPA. Né? Tá, né? Eu queria que você incluísse essa perspectiva, que eu já sei que é sua, porque vi você falando todo dia disso. Maravilha. É só um ganchinho, só um passinho atrás, muito bem lembrado, né? Que mesmo aqueles pacientes que nós não recomendamos o tratamento, nós vamos acompanhar longitudinalmente. E agora que é um desafio para o ortodontista falar para os pais que aquela determinada irregularidade não pode ou não é o momento certo de tratar, esse é um desafio. O Lyle Johnson diz que é o burden of care do profissional. É aonde ele vai ter que usar muita energia ali, que ele vai ter que se desafiar na comunicação, né, com os pacientes, porque como, né, nossos colegas vêm dizendo, mas se eu não tratar, ele vai no vizinho e vai tratar, né? E aí nosso poder aí de convencimento é um burden of care, é o burden of care da nossa profissão, né, do profissional. Eu achei super interessante esse comentário dele, ao falar de tratamento precoce, exatamente. Agora, bom, eu fiz uma listinha aqui, professor, 5 más oclusões se eu fosse gestora de saúde pública, se o Brasil fosse a Suécia, né? Essa é uma boa perspectiva, eu acho, né? Pensar desse jeito, né? Pensar desse jeito. Não é o que o cara pode comprar, é o que ele de fato precisa, né? Tá? Exatamente, as nossas prioridades, a prioridade das nossas crianças. Eu acho que talvez 2 más oclusões que parecem que não existem muita coisa. Eu achava que não existia controvérsia. Mordida cruzada posterior e mordida aberta anterior. Eu achei que o mundo tivesse uma concordância que não há dúvida que essas más oclusões têm muito mais benefícios do que burden em tratar cedo, né, na dentadura mista.
Mas qual foi a minha surpresa, professor, que uma ex-aluna nossa que está na Suécia, ela revalidou o diploma de odontologia, Juliana Moraes, agora está revalidando de ortodontia, ela trabalha como residente de ortodontia, ela está lá exposta a hospitais de saúde pública da Suécia, eles não tratam mordida aberta cedo. Eu fiquei muito surpresa, mas tirando a Suécia, qualquer lugar do mundo vai tratar mordida aberta na dentadura mista, né? Então, mordida cruzada posterior e mordida aberta, acho que não há dúvida. Agora, outras duas. Só interrompendo, ela se refere a. Porque, por exemplo, como você estava comentando, né, se for uma mordida aberta, onde teoricamente o plano cruzal superior está razoável esteticamente e for para dentro paciente longa, aí teoricamente não tem muito o que fazer se você não tiver um déficit funcional severo, né? Mas eles não esclarecem isso, mordida aberta, todas. Não, mordida aberta dentoalveolar causada por hábitos. Por quê, professora? Tem um pouquinho do motivo. Nós entendemos que é muito do motivo cultural. Eles acham que um esporão ou uma grade é uma agressão para o estado de evolução, né, dessa sociedade sueca que dá autonomia total à criança, porque ela falou também, se uma vizinha escutar uma mãe falando mais impositivamente com uma criança ou encostando a mão, a mãe perde a guarda da criança. Isso mostra que existe uma diferença cultural e talvez seja exatamente esse o motivo para eles não usarem a grade. Eles ficam fazendo terapia funcional, trabalhando na motivação da remoção do hábito, mas eles não colocam efetivamente um aparelho para interceptar a mordida beta. Mas eu acredito que seja por esse motivo cultural mesmo, de dar autonomia. Eu estou sabendo agora mais um dos preços da liberdade, né? Tá? Da liberdade. Pois é, pois é. Agora, nos últimos anos, né, professor, eu acho que outras duas más oclusões que ninguém pode negar que existem muito mais benefícios do que custos para tratar mais cedo é o padrão 3, e o outro é a ectopia dos caninos, né? Ectopia dos caninos e dos molares. A gente tem um conjunto de evidências muito grandes de que elas devem ser manejadas mais cedo. Bom, padrão 3, quando veio o protocolo do De Klerk com as mini placas, houve uma tendência dos profissionais entenderem que a ancoragem esquelética substituiria o protocolo convencional de expansão e protração, né? E eu acho que a nossa missão, né, também é pontuar muito bem isso, que cada terapia tem o seu lugar correto, tem a sua janela, né? A protração maxilar com ancoragem esquelética, seja na sua versão BMW, que é o protocolo do De Klerk, ou seja, com o MARP, que é uma alternativa que nós temos talvez mais acessível, ela preencheu uma janela de oportunidade, que é quando a criança ainda está crescendo, mas a máscara não fazia muito por ela, né? Que é a dentadura permanente jovem ou o finalzinho da dentadura mista. E a criança chegava na dentadura permanente jovem, está crescendo, às vezes está no surto de crescimento da adolescência, e nós não recomendávamos a máscara porque já sabíamos que a maxila não seria influenciada na quantidade clinicamente importante nessa idade. A gente teria só movimentação dentoalveolar, né, dos dentes superiores para frente. E teve casos, né, eu lembro muito bem de acompanhar casos do senhor professor Omar, que às vezes vocês usaram a máscara com esse propósito mesmo, reconhecendo que a maxila ficaria no lugar e que os dentes viriam, mas era esse o objetivo terapêutico.
Então, foi exatamente essa janelinha. A criança está crescendo, mas a máscara não cumpre a sua função, é que foi ocupada pela ancoragem esquelética, né? Isso fica muito claro pelo momento de instalarmos uma mini placa aqui na mandíbula. A primeira coisa que a gente tem que esperar um canino inferior e está completamente rompido para não lesar o germe do canino, porque é bem a região da colocação dos parafusos. Então, quer dizer, já colocou um limite, é daí para frente, né? Então, é segundo período transitório para frente. E quando a gente olha os casos de Klerk, a grande maioria está na dentadura permanente jovem, né? Outra, e a ancoragem esquelética também cai como uma luva nessa idade, porque fala, não, mas talvez o segundo período transitório, que é a região de transição entre as duas terapias, é que o profissional possa ficar na dúvida, né? E eu falo, segundo período transitório, a balança já está mais tá caindo, está pendente para a ancoragem esquelética do que a máscara, porque o efeito esquelético já vai diminuindo nessa idade. Tem outro porém, que uma criança aos 10, 11 anos, ela não quer usar uma máscara facial, né? Então, a criança no segundo período transitório, ela também tem o constrangimento do aparelho extrabucal, enquanto que uma criança de 5, 6, ela se acha super poderosa com a máscara, ela sai na ponta do pé do consultório de tão feliz de usar um aparelho que todo mundo vai ver, né? Então é uma característica, né, da criança, a capacidade lúdica que faz toda a diferença na fase, né, em que a máscara deve ser adequadamente recomendada. E sabe, Dani, eu acho que esse protocolo de Klerk foi um pouco de confusão, porque eu me lembro que desde que eu li o primeiro artigo, e às vezes que eu vi ele falar, a recomendação sempre era para a dentadura permanente jovem, né? É que você falou, a maior parte dos casos dele, eu cheguei a colocar algumas vezes por causa disso que você falou. O paciente tinha uma grande discrepância, estava já num processo final da dentadura mista, e daí você sabe que 11 anos, 10 anos e meio, vai ser difícil pelos dois lados, pela maxila, né, e pela colaboração, né, tá? E o resultado, se for possível colocar as placas, costuma ser muito bom também, embora o tempo de tratamento vai ficar mais longo, né, porque você vai ter que continuar com esse controle, né, com essa manutenção do diferencial de crescimento que você conseguiu alterar por mais tempo, né? Esse eu acho, esse é o que mais me encanta no Declerc, sabe? O sonho de alterar, não de modo transitório, mas definitivo o padrão de crescimento da maxila e, portanto, alterar definitivamente o diferencial de crescimento maximandibular. Acho que é possível fazer isso. Os resultados que a gente tem, eu não consigo mensurar, mas eu acho que é possível fazer. Depende muito da colaboração do paciente, depende muito das outras características de crescimento, né? Mas acho que é muito legal. Tá? Completo, tá? Não, e é incrível que nem ele mesmo acreditava que seria possível, porque já estava tão arraigado que a gente poderia, né, movimentar maxiloortopedicamente só na infância tenra, né? Ele também não acreditava, ele fez essa terapia pela primeira vez por insistência de uma mãe que era mais diferenciada, era uma diplomata, e ele falou que a criança, a filha aos 12 anos, né, do padrão 13, ele falou que teria que acompanhar até o final do crescimento e recomendar a cirurgia ortognática. A mãe falou, não, mas minha filha está crescendo, ela nem ficou mocinha, como que o senhor não tem nada para fazer nela, né? E na primeira vez ele... Hã? Oi, professor. Desaforo. Ela foi embora, só que ela voltou, ela insistiu, ela exigiu dele que fizesse alguma coisa, né? E aí ele já usava as mini placas na maxila para distalizar molar, e na classe 2, ele falou assim, eu vou colocar 2 mini placas anteriores, colocar elástico de classe 3 só para essa diplomata dizer que eu não estou fazendo nada. E aí ele descobriu, né, uma janela, maneira diferente de movimentar a maxila para frente. É incrível isso, né? Eu acho que isso aí é um pouco do Espírito Santo, sabe? Porque o cara estava usando uma Ferrari para dar volta no quarteirão, né? Quando ele podia usar uma Ferrari para atravessar o estado, né? Então, acho que é muito do Espírito Santo, é uma inspiração que vem... e mãe, né?
essa é uma reação típica da mãe, né? Quem mais ficaria revoltado com o profissional que não atendesse uma criança? A mãe, né? A mãe, quem mais ficaria, né? Tá? Então, acho que é muito esse senso de proteção que as mães têm. Você sabe, os profissionais experientes sabem que a gente deve escutar as mães, né? As mães, as avós, né? Tá? Porque elas têm, muitas vezes, coisa para dizer para nós que são importantes, né? Tá? Que Eu bacana. acho que esse cuidado com as crianças sinceramente, uma das coisas que mais me agrada na ortodontia é esse contato com as crianças, né, tá? Eu adoro criança, principalmente criança pequena, né? Porque criança que depois começa a crescer, começa a dar trabalho, a gente sabe isso pelos filhos, né, tá? Mas tá pelos netos, mas a criança é algo a ser preservado, né? E por isso eu acho importante essa abordagem sua, no sentido de esclarecer essas ações indicadas e não indicadas, né, tá? Eu não sei quanto tempo nós temos de live. Eu tô aqui, temos 22 minutos, professor, 22 minutos. Tem uma má oclusão também que eu acho que ela é muito ignorada e talvez seja por medo, que são os problemas irruptivos dos incisivos superiores, porque é mais raro, né? O incisivo superior, ele não vai romper, vai ter problema irruptivo no paciente que foi traumatizado, ou que tem um mesiodenso, ou que tem odontoma, são números menores ali na clínica. Só que quando acontece, ele tem que ser acudido a tempo, porque se tem alguma irregularidade oclusal que vai ser percebida pelos seus pares com muita expressão, vai ser a ausência de um incisivo central, né? O motivo número 1 de bullying, ausência de dentes anteriores. E eles irrompem na boca, em média, aos 7 anos de idade. Mas eu vejo na faculdade, professor, nós recebemos esses pacientes com incisivos retidos com 11, 12, às vezes 13 anos de idade. E a solução ainda não foi dada, aquela criança ela está sofrendo, ela realmente um desconforto psicossocial extremo. Então, extremo, eu vou contar um caso, assim, não é engraçado, mas é um caso que expressa bem isso, né? Nós recebemos um paciente com ausência do incisivo central, só que ele era um caso que não era possível tracionar. O dente foi extraído e nós colocamos um mantenedor de espaço funcional, um arco palatino com um dente para ele, adolescente, 13, 14 anos, e planejamos fazer um implante a hora que ele terminasse de crescer. Bom, um dia essa prótese caiu do arco palatino, né? E ele ligou para a nossa secretária na faculdade, a secretária falou assim, professor, o dente de tal caiu. Eu falei assim, vamos marcar amanhã. Não, ele falou assim que ele quer pôr hoje, senão ele vai se matar. Então, ele tinha passado anos sem aquele dente ali. Mas a hora que ele experimentou o conforto, ele não admitiu ficar um só dia sem aquele dente. Olha que forte que deve ter sido, né? Por favor, me matar, né? Porque ele deve ter sofrido muitos anos sem aquele dente ali, né? Ele sofreu de fato. Então, eu acho que não pode ficar esquentando o caldo quando o paciente tem distúrbio eruptivo do incisivo, nós temos que ser muito rápidos e enquanto estamos esperando, se for alguma conduta de observação, o paciente tem que levar um mantenedor de espaço de qualquer maneira naquela região, não por causa de espaço, né? É um mantenedor de segurança psicossocial, é esse o nome do mantenedor, né, nesse caso. Então, essas são as 5 más oclusões que eu acho como, né, se fosse gestora de saúde pública, não poderia deixar de tratar. Seriam as prioridades. Padrão 3, ectopia de caninos e molares, mordida cruzada posterior, mordida aberta anterior e os problemas irruptivos dos incisivos superiores. Eu estou pondo o óculos aqui para eu poder ler as perguntas, porque sem óculos eu não consigo ler essa distância aqui, entendeu? Não, eu admiro vocês que conseguem falar e ler ao mesmo tempo, porque eu não eu não tenho consigo, essa não. capacidade.
Se eu tiver, então eu tropeço. Se eu estiver sentado, quem sabe eu consigo. A Adriana Lira, eu fico impressionada quando eu assisto as lives dela, ela fala e ela vai respondendo ao mesmo tempo. Eu falo, como que pode? Ela tá falando, pensando e lendo ao mesmo tempo. Quer dizer, ela deve ter um cérebro diferente, é uma capacidade, né? Sabe outra coisa que eu acrescentaria? Você que vive falando disso, Dani, nesse atraso de erupção dos incisivos, estou lembrando aqui de 2 pacientinhos que a gente recebeu nessa última especialização, que além dos incisivos, eles tinham outros problemas, né, tá? Tinham erupção mesial de primeiros molares superiores, já tinham tomado espaço segundo pré. Então, acho que, de fato, na nossa região aqui, eu sinto que há uma reverberação maior desses cuidados com oclusão, né? Talvez porque você sabe, eu não concordo muito com as coisas que eu vejo escritas, porque eu tenho lá na Profis, né, um curso de especialização que trata, porque nós fazemos uma análise social dos pacientes e cobramos de acordo com o potencial financeiro de cada um, então nós atendemos muito uma classe menos favorecida, né, tá, né? E eu faço isso desde 1987. Então, eu percebo claramente como o quadro mudou em termos de cárie, né? Antigamente, quando você recebia um garoto de... É óbvio que há exceções, mas antigamente, quando você recebia um garoto de 12, 13, 14 anos, ele vinha frequentemente com 1 ou 2 molares dos 6 anos perdidos, primeiros molares extraídos, né, tá? Ele tinha cáries, a gente precisava fazer um cuidado bucal odontológico antes de colocar aparelho. Hoje, com frequência, eu faço triagem de pacientes para especialização e recebo uma mãe com 3 filhos, tipo 8, 10 e 12, que já é uma coisa interessante a mãe atender um chamado da Profis e ir lá fazer uma checagem no status oclusal das crianças, né? E olha, essas crianças não têm cárie, tá? Então é uma coisa muito legal. Eu comento essas coisas com os colegas nossos de outras regiões e eles não são testemunhas disso. Acho que Bauru é privilegiado nesse sentido, pela educação odontológica que a gente tem aqui há muito tempo. A FOB está aqui há muito tempo, e as outras universidades, a USC, né, com programas assistenciais também, e os cursos de especialização. Ou seja, na realidade, eu brincava sempre, anos atrás, quando eu dava o curso de diagnóstico, né, eu dizia para os caras, Bauru não tem prognata, nós já tratamos todos, né, tá? Se você achar o prognata aqui em Bauru, ele é de fora, tá, né? É só para reforçar o acesso que as pessoas têm. E hoje, é praticamente para a odontologia inteira, né? Você tem recursos em Bauru disponíveis. Então, eu acho super importante, né, tá, essa chamada de atenção para a ausência do incisivo por qualquer motivo, pode ser uma parcela de uma digenesia, de um problema mais amplo, né, tá? Acho que é interessante chamar atenção para isso também, né, tá? Uma panorâmica, né? Se você fosse gestora de saúde, uma das coisas que tem que fazer é uma panorâmica, assim que o primeiro dente permanente irrupisse. Uma panorâmica seria uma coisa mágica, né? É protocolo do consultório. E acho que você lembra aquele protocolo de 2009, né, do Engel, que o Beck fez, né, sobre essa perspectiva nova da ortodontia em termos de prevenção, né? É a ausência da cárie, né? Nas sociedades que vão se tornando diferenciadas, a maloclusão passa a ser o primeiro problema de saúde bucal, né? Tá? Né? E a responsabilidade nossa cresce, né? É o padrão de anomalias dentárias, né? Com certeza. E eu também acho que uma panorâmica no segundo período transitório é extremamente importante, extremamente útil para monitorar o trajeto eruptivo dos caninos, já que a probabilidade, né? Porque a gente fala assim, se você ficar pensando na prevalência de distúrbio eruptivo no canino da população em geral, né? Que a gente tem dado da Escandinávia também, né? Alguma coisa entre 1,5% e 3%, você relaxa, né? E não é assim.
Por exemplo, o teu paciente que tem microdontia do lateral, tem 30% de um dos caninos ir para o palato, 30% é um risco muito grande. Esses pacientes com distúrbio irruptivo, eles estão sentados na nossa cadeira de fato. Assim como os pacientes com apneia obstrutiva do sono, mudando completamente aí o foco, né? Sempre na sua cadeira, a frequência de apneia obstrutiva do sono vai ser maior do que na população em geral. Por quê? Porque a desmorfologia crânio-facial é fator de risco para apneia, né? Então, uma coisa puxa a outra. E a gente tem que ficar bem de olho. Eu acho que a panorâmica no segundo período transitório, ela é bastante importante também. Você veja quanta coisa, além de colocar aparelho, o ortodontista pode fazer, né? É verdade? Além ou antes de colocar o aparelho, né? Quantas obrigações nós temos com os nossos pacientes, né? Tá? E isso é uma coisa mágica, porque eu comecei a trabalhar a fazer ortodontia, né, na década de 70, né? E a ortodontia era absolutamente mecanicista, entendeu? Ela não tinha nenhum interesse interceptivo, né, tá? Os aparelhos que a gente usava interceptivo eram básicos demais, né? Eram coisas limitadíssimas, era uma gradinha para a língua, um arco em W com uma mordida cruzada, né? Um mantenedor de espaço, né? O extrabucal para instalar molar, se tivesse problema, não tivesse da classe 2. E a evolução que nós tivemos de lá até a passagem do século foi uma coisa fantástica, né? Tá? E hoje eu acho a coisa que eu sinto mais inveja dos jovens, uma inveja positiva, é o tanto que eles vão poder evoluir profissionalmente daqui para frente, né? Não só pelo advento de tecnologias, porque eu acho a ortodontia absolutamente defasada tecnologicamente do resto das atividades, né? Tá? A gente tem tantos recursos tecnológicos, né? Sabe, só vou contar uma história rapidinha aqui. Um dia eu estava num congresso e assisti alguém valorizando a tecnologia de um braquete autoligável. Né? Estava na moda o braquete autoligável, então o cara está nos Estados Americanos e tal, falando da tecnologia embutida no bracket e tal. Então. Daí eu saí, e quando eu cheguei no hotel, liguei na TV, e naquele dia, né, tinha um satélite que tinha sido lançado pela NASA e ia passar por um determinado ponto do hemisfério. Né, tá? E a NASA tinha lá mandado uma outra nave que ia se conectar a ela. Entendeu? Então, assim, não sei, 30 mil quilômetros por hora. Né? Daí eu falei, como é que o cara vem falar para mim de tecnologia no braquete autoligável, o cara fazendo isso com foguete, né? Com a NASA, né? Ou seja, nós estamos muito, muito distante, né? Não sei se por causa do investimento, né? Tá? Você vê, até hoje nós não temos um fio estético. Nós vamos passar a fase do braquete e não, estético, e não vamos ter o fio estético que a gente sonhou ter, né? Tá? Quer dizer, é muito pobre isso, né? Muito pobre. Então, acho que nós vamos depender muito disso que você acabou de falar, desses conceitos que vão aflorando e que justificam práticas que significam, em tese, cuidar do paciente de modo e dose adequada. Né? Tá? E o senhor falou da cárie, né? E hoje a gente tem menos cárie, mas a gente também tem um problema que está crescendo, que é a hipomineralização do molar incisivo. Eu acho que o ortodontista vai ter que pontuar muito bem a conduta com os casos que são graves e tomar a coragem de começar a recomendar exodontia de primeiros molares que estão esfarelando e entender melhor a chance de sucesso do segundo molar e tomar a posição do primeiro. Eu acho que a gente está faltando coragem aí da ortodontia, tem que ficar mais quadradinho esse protocolo. Eu acho que falta protocolo. E acho que o protocolo vai estar condicionado ao padrão também, né? Tá? Né? Sim. E alguns pacientes provavelmente seja muito adequado. Você pegar, por exemplo, paciente padrão facilonga classe 1, tá? Né? Com hipoplasia nos molares. Faz sentido, né? Fazer a extração, a migração mesial dos segundos, a perda de altura facial, né? A diminuição do volume intrabucal, né? Tá? Acho que é por aí. Mas é que você falou. Estão olhando, estão querendo fazer de tudo para guardar aquele dente que vai esfarelando e começa a dar problema endodôntico, e olha lá,
Já pensou esse dente dentro do face longa? Juntava a fome com a vontade de comer. Justamente, Então, acho justamente. que a gente tem que nos juntarmos e trazer soluções para esses casos, né? Então, E, mas você vê, Dani, o que motiva tudo isso? Tá? É justamente essa pergunta que nós fizemos hoje aqui, tentamos responder. O que tratar e o que não tratar. É isso que motiva, né? Tá? Porque quando você deixa de perder tempo com coisas nos quais você não pode ser útil, né? Tá? Você vai passar a ter tempo de se preocupar e se ocupar com coisas onde você pode ser útil. Mesmo que não seja colocando aparelho, mesmo que seja dando orientação e tomando atitudes, né? Tá? Agora, eu acho que o desafio maior para o futuro não é nem essa corrida tecnológica. Eu acho que o maior desafio para o ortodontista, pediatra, o profissional do futuro é lidar com a família hoje. Nós sentimos uma ansiedade estética grande, que é só crescente, todo mundo sabe da ânsia estética, mas nós notamos que com o tempo essa ânsia estética tem aumentado num grau que eu fico pensando se não é além do normal, né? Às vezes, em alguns casos particulares, porque muito pequenas alterações suscitam muitas preocupações do paciente e das mães. Às vezes nós temos um paciente que não tem a autopercepção, porque tem, por exemplo, a síndrome de Down, mas a mãe está muito ansiosa para tratar um pequeno apinhamento. Então, eu acho que é um desafio grande que os profissionais têm hoje com essa ânsia, né? E falta ao ortodontista também entender melhor a parte psicossocial dos pacientes. Qual é o paciente que vai colaborar? Qual é o paciente que não vai colaborar? Nós notamos claramente no protocolo do Declercq, na tese do Renato Facco, dentro do centrinho, que o prognóstico era profundamente influenciado pela dinâmica familiar, para não dizer pela hierarquia familiar, certo? Então, aquela família, o centrinho, né? Os pacientes do centrinho são tão de coração aberto que eles conversam muito com a gente durante o atendimento. E lá a gente pode perceber muito melhor do que numa consulta ortodôntica, por exemplo, na faculdade, onde eu acho que existe o diálogo, mas não é um diálogo tão aprofundado igual no centrinho, porque o centrinho já tem aquele clima humanizado. Então, os pais chegam de coração aberto, eles contam tudo para você, eles querem falar bastante com você. E lá nós percebemos que se a casa tinha hierarquia, ou seja, a hierarquia correta é os pais mandarem nos filhos, a terapia ia bem, porque esse filho era disciplinado, o filho tinha limite e ele aderia à terapia com aparelho removível, né? Elástico de classe 3, removível. Agora, quando tinha inversão da hierarquia e quem mandava na família era a criança era mimada, ela que dizia o que ia ser feito, insucesso. E aí, às vezes, o profissional fala, mas o que eu fiz de errado? Eu fiz aqui uma expansão, protração maxilar e a mordida não descruzou. O que eu fiz de errado? Ele não fez nada de errado, mas ele não entende e não está preparado para saber quanto que a dinâmica familiar influencia no seu sucesso, né, profissional, no seu sucesso terapêutico, e quanto que um diálogo muito, né, muito elaborado com a família faz a diferença no sucesso da terapia. Então, eu acho que esse é o desafio do futuro, é entender melhor o ser humano, não tanto a tecnologia, professor. Justamente. Acho que é somatória de tudo. E fica aí uma sugestão, uma linha de pesquisa, né? Porque alguém vai ter que vir trabalhar com a gente para nos dar essa resposta, né? Dani, eu prometi que hoje não ia deixar a live fechada na nossa cara, tá? Então, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer de novo as suas sábias palavras. Acho que você, de fato, nasceu para ensinar, né, tá? Né? Tem esse trunfo de estar envolvida com a pesquisa no nível profundo que você está. E eu acho que com você e pessoas do seu nível na ortodontia brasileira, os ortodontistas jovens não têm por que ter medo do futuro. Acho que eles têm que ficar confiantes no futuro. Nós vamos continuar cumprindo um grande papel dentro da odontologia brasileira. Um beijo,
Obrigado por tudo, obrigado a todos que estiveram conosco, tá? E pela primeira vez consigo encerrar uma live do modo decente, tá? Um abraço para todo mundo, viu? Meu Prazer agradecimento, enorme, tudo de professor, bom. pela honra do convite. É uma honra falar com o grande mestre essa noite e ter, né, tantos amigos aqui conosco. Meu profundo agradecimento. E um beijo bem grande a todos. É nós todos, tudo de bom. Um abraço. É.